Olá! Se você está chegando agora nesse canal, no Filantropia Empreendedora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é um lugar onde eu procuro fomentar, o objetivo desse canal é fomentar iniciativas, projetos sociais, instituições filantrópicas no sentido da sua estruturação, a sua manutenção e a sua expansão. Para quê? Para que a gente possa juntos cada vez mais co-criar um mundo, uma sociedade com mais solidariedade, com mais amor, com mais participação de todos, inclusão social e ambiental. Então, se você tem um projeto, uma ideia, ou às vezes até uma instituição que você faça parte e que está nesse caminho de ser uma instituição sem fins lucrativos, seja uma associação, uma fundação, um instituto, chega mais, comparece aqui, debate, colabora. E se você já vem acompanhando o canal há um tempo e se está achando de algum valor para você ou para quem você acha que possa ser útil, encaminhe os conteúdos, se inscreve no canal, deixa um comentário, tudo isso ajuda a movimentar o canal, me ajuda a criar conteúdos que sejam do seu interesse. Então vamos fazer uma filantropia empreendedora, vamos criar junto o mundo que a gente quer. Hoje eu quero falar sobre a importância de estar no mapa. O que eu quero dizer com estar no mapa? Eu sempre digo que a gente não faz nada sozinho, e eu realmente acredito nisso. Ainda mais para instituições que estão falando de inclusão social, que estão falando de mais equidade de gênero, equidade econômica, inclusão, né? Mais justiça social. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto com outras associações, com outros cooperativas, até com outros grupos de pessoas que também estejam trabalhando. Eu estou falando não necessariamente apenas do terceiro setor, que são as instituições, associações sem lucrativos, mas também instituições comerciais. Por exemplo, a Associação dos Advogados, a Associação dos Odontólogos, FIEG, FIEG estou dando exemplo de Goiás, mas pode ser Fiesp, né? A Federação da Indústria e do Comércio, associações. Eu já falei isso por alto em outro vídeo, mas assim, eu acho que pensar em parcerias e convênios de curto, médio e longo prazo é fundamental para a gente se manifestar, se evidenciar como uma instituição que é um agente de transformação social. Uma instituição que se apresenta com o objetivo de gerar impacto social, de gerar benefício para a sociedade, obviamente dentro do seu nicho de atuação. Então aqui eu estou falando de convênios e parcerias com universidades públicas e privadas, com escolas públicas e privadas, com associações da sociedade civil também do terceiro setor, com os três poderes, né? O poder legislativo, nas três esferas, municipal, estadual e federal, o poder executivo, idem nas três esferas. Então, a gente entender, até, por exemplo, instâncias como órgãos como o Ministério Público, né, e o Judiciário, têm as suas próprias associações dos seus integrantes. Então, aqui a gente, inclusive, está falando de duas perspectivas diferentes. Uma é a associação de classe e a outra é a instituição como instituição, né? Então, vamos lá. O importante disso, a essência do que eu quero compartilhar aqui, tem a ver com o processo de articulação. De novo, a instituição se posicionar como um agente de transformação social, querendo participar em parceria, em articulação com os outros atores dessa transformação, entendendo que uma transformação e um impacto social que a gente gostaria de causar é muito mais difícil, até eu poderia dizer que não se faz sozinho. Então, de novo, universidades, escolas, os três poderes, né? Por exemplo, se a gente pensar na parte da saúde, né? As unidades de saúde local, do bairro, da região, as unidades de serviço social, CRAS, por exemplo, né? Dependendo do nicho do que a sua instituição possa estar envolvida, vai ser mais um tipo de instituição ou de órgão que vai fazer sentido a gente se associar, a gente trabalhar em parceria, ou outro. Mas seja como for, isso pode envolver até associações, como eu falei, de classe, de psicólogos, de assistentes sociais e tudo mais. Bom, e para que isso? De que maneira isso pode ser útil?
Eu vou elencar aqui só algumas possibilidades. Uma delas, treinamentos. A instituição pode ser um local para receber, para abarcar treinamentos que essas instituições, que essas associações possam já ter expertise. Segunda possibilidade, por exemplo, em relação à universidade, projetos de extensão. Os alunos universitários precisam ter tanto horas de atividades complementares, quanto participar de projetos de extensão. Então, a gente pode trabalhar em convênios, em parcerias com universidades públicas e privadas para que a nossa instituição, a nossa associação, seja um campo de realização, de execução dessas demandas universitárias, de forma que venha um fluxo de universitários, às vezes estagiários, às vezes, enfim, dependendo da função e do que a instituição se propõe, seja possível fazer, mas que venham profissionais em formação que precisam ganhar estrada e quilometragem para exercer suas funções, claro, sob a supervisão de alguém já mais avançado nessa mesma área, né, um profissional mais sênior, para desenvolver suas atividades, crescer como profissional e imediatamente, né, de forma direta, estar beneficiando o público atendido pela nossa instituição. Uma terceira possibilidade seria a realização de palestras e de cursos. A gente pode até pensar que isso pode estar dentro de treinamento, mas pode ser um pouco diferente também. Então, por exemplo, você pensar numa associação de psicólogos ou de algum braço da psicologia, e se isso é uma demanda, né, esse tema é uma demanda do seu projeto social, por que não fazer uma parceria com uma associação local da sua cidade, do seu estado de psicólogo, e dizer, olha, eu tenho essa demanda aqui, será que uma vez por mês vocês conseguem fazer uma palestra, dar um treinamento, dar um curso? Outra possibilidade, pensando nesse exemplo de psicólogos, né, seria o atendimento mesmo, né? A gente faz muito isso no Terra Livre, né? Como voluntários ou colocando o nome da associação como parceira da instituição, e aí vem todo aquele processo de contrapartidas que eu enfatizo muito aqui, tem vários vídeos já falando sobre isso, para que seja ganha-ganha. A associação ganha, as duas associações ganham, né? Se for uma associação, por exemplo, de classe, ela ganha, ela tem o braço de responsabilidade social dela acontecendo, e a instituição filantrópica também ganha porque ela está tendo um profissional, um expert naquele determinado assunto, atendendo e beneficiando a sua comunidade diretamente. Então, eu acho que existem algumas possibilidades de parceria nesse sentido, e do tipo, se a gente for elencar dessa maneira, seria até financeira. A gente pode gerar contrapartidas para essas outras instituições, né? E que pode ser que seja de interesse da outra instituição estar associada conosco, dependendo do que é o nosso trabalho, o que faz. De novo, a lógica do ganha-ganha. Em suma, é uma maneira de trabalhar de forma articulada com os outros atores e agentes potenciais de transformação e impacto social. E isso, obviamente, potencializa a nossa ação, né? Coloca também a nossa instituição em evidência, porque muitos exemplos do que eu dei são instituições já muito bem consolidadas, né? Então, se a gente faz uma parceria, por exemplo, com uma universidade pública ou com uma associação de classes no nível estadual, a gente também ganha no sentido até de status, de credibilidade para a instituição. Então, eu acho muito importante fazer toda essa articulação, definir tempo no planejamento para incluir essas apresentações, essas visitas, né, em associações, em potenciais instituições parceiras. Eu acho que isso potencializa o nosso trabalho, pode ser uma parceria de ganha-ganha e coloca a gente no mapa de instituições ativas e que geram um impacto social benéfico para a sociedade.